os nossos representantes das duas chapas inscritas a tomar posse na mesa. A chapa 1, Ensino e Liberdade. Convidamos o professor Davi e o professor Alain a tomar posse na mesa. Convidamos os representantes da chapa 2, UFES da Gente, o professor André Maurício e a professora Silvane. O professor Wagner vai dar um pequeno relato das normas que vamos seguir, compactuado com todas as chapas. Bom dia a todos e todas e todes. Sou Wagner, membro da Comissão Eleitoral, sou técnico da Universidade Federal de Sergipe. Nós temos 5 blocos, tá, para o debate de hoje. O primeiro bloco é a apresentação das chapas, onde cada chapa vai ter 5 minutos para apresentar. Antes de iniciar, a gente vai fazer a autodescrição, né, já que a gente está fazendo a transmissão, né, então antes de passar as falas, a gente sempre vai fazer a audiodescrição. Então a gente vai pedir para as pessoas que vierem fazer perguntas também fazerem antes da sua fala. Não, esse tempo não vai ser contado. A gente só conta a pergunta e conta as respostas depois da autodescrição, sendo que cada pessoa só vai fazer uma única vez. Então o primeiro bloco são as apresentações, 5 minutos para cada chapa. O segundo bloco são perguntas do público. O Joseilton Neri também faz parte da comissão eleitoral, vai estar auxiliando na questão das perguntas. Quem quiser fazer pergunta por escrito, pode fazer, ou pode vir, né, fazer a pergunta aqui na frente também, tranquilamente. Lembrando que as perguntas, elas são feitas para as duas chapas, tá? Então, a única pergunta, as duas chapas vão poder responder. Não vão ser perguntas direcionadas. O terceiro bloco é a pergunta das entidades. Como a gente está aqui apenas com a ADUFES e o Sintufes presente, a gente vai fazer 2 perguntas, então vão ter 2 perguntas do DCE e da ASAP que vão passar para a pergunta do público. Então, no lugar de 7 perguntas, podemos até ter 9 perguntas no segundo bloco, tá? O quarto bloco é a pergunta entre os candidatos, né? Então, cada candidato vai fazer uma pergunta de 1 minuto, o candidato, né, concorrente terá 3 minutos de resposta, terá uma tréplica e uma réplica de 2 minutos e uma tréplica de 1 minuto no quarto bloco. E o quinto bloco é o bloco de encerramento, onde as duas candidaturas vão poder fazer as considerações finais, tá? Então a gente vai dar início. Para que eu possa já explicar como é que é a dinâmica da autodescrição, eu vou fazer a autodescrição da mesa e da minha pessoa e passamos para as outras chapas iniciarem. A gente vai fazer um sorteio das duas chapas para ver quem vai iniciar o bloco. Cada bloco a gente faz o sorteio para que as chapas possam iniciar. Então, eu sou o Wagner, sou um homem preto, né, tenho cabelo rastafari, uso óculos preto, estou com a camisa roxa, da marcha da Margarida, calça preta e tênis preto. Eu estou sentado numa mesa de madeira com 2 bandeiras das entidades, com a direita, o que seria a esquerda do vídeo, a bandeira da ADUFES, vermelha, e a outra bandeira, à esquerda e à direita do vídeo, a bandeira do Sintufes com cor amarela. Tá? Eu vou passar para o Pedroso fazer sua autodescrição e depois ele passa o sorteio das chapas e cada chapa vai ter, antes de começar os 5 minutos, fazer sua autodescrição. Sou Marcos Pedroso, professor aposentado da UFES, Colégio de Aplicação, do EBTT. Eu sou... fiquei claro com a idade. Estou de boné preto, represento o ADUFES, e sem barba, tá? 60 anos, uso óculos. Acho que é isso. Vamos fazer então os sorteios das chapas. Temos 2 chapas, 2 papéis, 1 e 2. O professor Davi está pedindo para que a chapa 2 inicie. Então a gente pergunta a chapa se está tudo bem. Então não precisamos de tá? Após então
esta fase, vamos passar à chapa 2 para fazer a sua apresentação do seu programa, 5 minutos, autodescrição, primeiro, e depois já vai. Bom dia a todos e a todas. Sou professora Silvana Bretas, sou uma mulher clara, de meia idade, cabelos já ficando brancos, não uso tinta, uso óculos, estou vestindo uma camisa vermelha da chapa UFES da Gente, que está escrito da gente para a gente. Sou baixinha, tenho 1,55 m, mas o que falta no tamanho sobra na coragem. Bom dia, meu nome é André Maurício, sou um homem branco, cabelos pretos e já ficando brancos, bem magrinho, e estou vestindo uma camisa laranja, também do da gente pra gente, e uma calça jeans. Bom, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe há quase 20 anos, em dezembro completo 20 anos, sou do Departamento de Educação, como todas e todos docentes, sempre me envolvendo com o ensino, especialmente o ensino da graduação, participei várias vezes da elaboração do projeto político-pedagógico do meu departamento, também professora do programa de pós-graduação em educação, orientando teses de mestrado, de doutorado, orientação também na graduação de TCC. Hoje eu estou como diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas, eleita pela comunidade acadêmica. Em 2020, eu recebi o honroso convite da professora Vera Núbia para que a gente compusesse uma chapa, que foi a chapa Universidade Necessária, né? Professor André Maurício e Rosana também, professora Rosana, estavam junto com essa campanha numa outra chapa, e naquele momento nós não sabíamos que a consulta que era praticada há mais de 40 anos na universidade seria interrompida apenas por um colégio eleitoral, uma votação de apenas um colégio eleitoral. Brigamos muito naquele momento pela consulta pública e estamos aqui novamente, agora, unindo forças, professor André Maurício e eu como vice-candidata a vice-reitora, para que a gente estabeleça definitivamente a democracia, o nosso direito político de votar e ser votado. Então, mais uma vez, bom dia. Bom dia, cadê o pessoal? Aí, agora. Tenho a honra de estar na UFES há 38 anos, entrei com 17 anos e não larguei mais. É um grande amor da minha vida dedicada a essa instituição. Então eu fui aluno dessa instituição, entrei em engenharia civil, depois passei para física e continuei na física, fiz a licenciatura e o bacharelado na UFES, depois saí para fazer mestrado e doutorado. Fui técnico de laboratório da UFES, ainda como estudante. Fiquei 8 anos de técnico na UFES, com muita honra. Inclusive, é estranho a gente ver que os técnicos perderam vários dos seus direitos dentro da própria UFES. Enquanto técnico, eu inclusive orientava, eu tinha condições de apresentar projetos de pesquisa, projetos de extensão, e hoje a gente não pode fazer isso enquanto técnico. Você vê, é incrível os absurdos que estão acontecendo na UFES com relação aos técnicos. E depois passei a ser professor, e sou professor há em torno de 28 anos. A sala de aula que é o grande prazer que a gente tem na vida. Agora a gente não pode também deixar de estar atento aos problemas que a gente tem na UFES, de se dedicar também em certos momentos à parte administrativa, e é isso que eu já venho fazendo há muitos anos na minha vida. Então, desde técnico, eu fui coordenador de pesquisa da universidade, fui coordenador de informática, depois como professor fui coordenador de curso, diretor do centro, e já fui vice-reitor, inclusive. Então, eu acho que a gente está preparado e a gente quer fazer algo diferente.
A gente quer fazer algo que a gente mostre que é possível a universidade fazer uma administração que seja uma administração coletiva, que seja uma administração que ouça as pessoas, que seja uma administração que seja referência de como a gente pode e deve fazer uma administração, não só na universidade, mas em qualquer instituição pública brasileira. Então é isso. Ok, muito obrigado. A chapa 2. Passamos então a palavra à chapa 1, lembrando da autodescrição que não será contado o tempo, tá certo? Bom dia, meu nome é Alan Almeida, homem, 1,74 m, vestido uma camisa azul, calça jeans. Meu nome é Davi Soares Pinto Júnior, eu sou um brasileiro miscigenado e sou homem. Você pode começar agora a apresentação da chapa 1. Bem, inicialmente eu quero me referir à Universidade Federal de Sergipe, dizendo: liberta-te, UFES, liberta-te, UFES, liberta-te destes morfinas que subtraem o ensino e a liberdade de ensinar na universidade. Liberta-te daqueles que, muito mais querendo ocupar cargos, fazem movimentos políticos do que propriamente naquele sentido de ensinar em profundidade. Temos um quadro de professores tão especial, tão excelente, mas costumamos ver professores isolados, professores distanciados, a universidade vazia. Eu estou na Universidade Federal de Sergipe, na condição de professor, desde 1997. Sou professor titular, um dos 5 primeiros titulares do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, e observo cuidadosamente a nossa universidade e vejo que o que se quer propriamente não é ensinar. Se promete tanto, por exemplo, a medicina veterinária. A medicina veterinária apresenta uma condição de obra dita concluída, mas inacabada. Insumos laboratoriais, infraestrutura laboratorial, material humano, tanto de técnicos quanto de professores. E a medicina veterinária foi um curso inaugurado em 2010. As demandas dos alunos são recorrentes e se acumulam. Por quê? Por que criar um curso tão importante, tão especial, com finalidade puramente eleitoreira, ou para associar seu nome como gestor, como reitor, à logomarca da UFES? Essa sim tem história. História e histórias. O fato é que nós, da chapa Ensino e Liberdade, logicamente, com a responsabilidade ali incluída, porque não se pode falar de ensino sem a liberdade de ensinar, e nem se pode falar em liberdade de ensinar sem a essência do ensino. E é isso que a chapa Ensino e Liberdade propõe. É obviamente uma honra para mim, né? Sou egresso da UFES, um ex-aluno da UFES, hoje na condição de professor, e me sinto compelido a contribuir, porque observo o estado de coisas em que a universidade se encontra. É preciso que nós esqueçamos as paixões ideológicas e façamos o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é a coisa certa. E a coisa certa
é ensinar para que o diplomado seja qualificado, para que o diplomado seja um futuro empregado, tenha uma vaga num trabalho correspondente ao que ele se propôs como vocação. Bom, só para complementar minha apresentação, eu sou Alain Almeida, professor do Departamento de Matemática do campus de Itabaiana, 20 anos de UFES, completados agora em maio. Participei ativamente da implantação do curso de licenciatura em matemática no campus Itabaiana, né, desde o papel em 2005, desde a origem no papel, e eu vi de perto como é que é feito o processo de expansão das universidades federais. A gente pensa que o interesse é o ensino, né, a pesquisa, a extensão, mas tem muita coisa sórdida por trás que a gente precisa até tomar cuidado para falar. Mas eu cansei de ficar na sala de aula e só assistindo, né, os burocratas tomarem conta da universidade e atrapalhando o nosso trabalho honesto. Então, vamos, ao longo do debate, explicar as nossas propostas para mudar isso. Obrigado. Então, pessoal, agora passamos para o segundo bloco. O segundo bloco são as perguntas do público. Cada pessoa tem direito a fazer 1 minuto a pergunta. Pode ser por escrito, o Joseilton está pegando as inscrições. Ou, se a pessoa quiser fazer a pergunta também por escrito, a gente lê aqui. Mas quem quiser, o primeiro quiser fazer a pergunta, pode vir diretamente para cá, para a mesa, fazer a pergunta. Pode-se utilizar ali o púlpito também, que tem outro microfone. Está aberto o segundo bloco. Tá? Pergunta de 1 minuto. Os candidatos têm 2 minutos para a resposta. Ninguém vai fazer pergunta? Estão pensando ainda na pergunta? Vamos? Só o primeiro que é envergonhado. Depois que o primeiro sai a pergunta, os outros se encaminham. Então, a gente tinha pensado primeiro as entidades fazerem, depois o bloco, mas aí o pessoal pediu para inverter. Então vamos, Milena, faz a primeira pergunta pela entidade, pela DUFES, e aí a gente só faz alternar o bloco, para aí o pessoal tomar o fôlego para ir perguntando. A Milena vai fazer a primeira pergunta pela DUFES. Oi, bom dia a todos, a todas e a todes. Primeiro, dizer da importância desse momento, né, e reforçar a disponibilidade de vocês em participarem do debate e também das chapas inscritas na nossa consulta pública. Eu sou Milena Barroso, sou uma mulher parda, de cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro, estou com a blusa preta, uma calça bege, com colar também bege e um brinco de osso, também longo, claro, aqui um pouco na altura do ombro. Então, queria primeiro agradecer, né, a disponibilidade de todos, reforçar a importância desse momento e perguntar, né, para as chapas inscritas, para vocês, candidatas, candidatos, né, que estão de forma muito corajosa participando desse processo que a gente avalia ser o mais democrático, por ouvir a comunidade, por garantir a paridade, de saber, entender que vocês também participarão de outro processo, né, mediante a consulta por meio da resolução que está em vigor na UFES. Entendendo essa participação também em outro processo, se vocês não vencerem essa consulta que estamos aqui defendendo e democraticamente organizada pelas entidades, entendendo, né, a importância da paridade e de todo um histórico de defesa da democracia na universidade, se vocês assumiriam, né,
uma vaga se não vencessem a nossa consulta pública. Se fossem aprovados, por exemplo, né, no cônsul o nome de vocês, sem que vocês fossem referendados pela nossa consulta. Então, acho que é muito importante para a gente, enquanto entidade, saber dessa posição de vocês, para que a gente pense a defesa da democracia na universidade. Obrigado, professora Milena. Chapa 2, a primeira resposta, 2 minutos. Agora inverte, chapa 1. Inverte, né? Agora é 1. É porque tá o coisa em cima, fica 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. É porque era do público. Ah, tá. Bem, é preciso explicar. Veja, existe o Decreto-Lei 1916, de 1996, que rege de forma legal o processo de formação da lista tríplice. E, recentemente, eu fui convidado pelo professor Napoleão a escrever um capítulo para este livro. E lá eu analiso o decreto-lei e provo que o decreto-lei ele foi construído para ser antidemocrático e continuista. Mas é a lei. E aí, resoluções, estatutos das universidades, eles estão subjugados a essa lei. Se você me pergunta, do ponto de vista moral, se eu acho pertinente que a eleição se cumpra no colégio eleitoral especial, composto por CONEP, cônsul e conselho diretor, é óbvio que, como um professor, um acadêmico, um intelectual, um professor de uma Universidade Federal Brasileira, eu vou dizer que não é democrático, não é moral, não é algo que amplie a emanação de poder do cidadão, do homem simples, e, no nosso caso, do estudante, do aluno, do professor, do servidor. Mas é a lei. É a lei. E aí, nesse sentido, observe bem, até aquele que ascendeu de forma tirânica e do anonimato, ocupou a posição mais alta da instituição, que deveria ser um símbolo de intelectualidade, um símbolo de respeito recíproco entre os colegas, o fez. Porque qualquer um de nós que está aqui se colocando para defender nossas ideias, enriquecer a instituição, não poderia. Eu devolvo a pergunta. Devolvo a pergunta para vocês. Obrigado, Davi. Passamos então para a chapa 2. Bom, como eu sou professora de História da Educação, eu sempre recorro à história para a gente refletir sobre esse momento da UFES. Em 1984, a UFES inicia como uma das universidades pioneiras na escolha do seu dirigente máximo. Isso foi resultado de toda a sociedade brasileira, que naquele momento se mobilizou para também eleger seus prefeitos, vereadores, governadores, presidente. Assim também, através do ANDES, naquele momento, em 1985, também se mobilizou para que a universidade escolhesse os seus representantes. De lá para cá, nós escolhemos 8 reitores. Então, não é possível que, em 34 anos, a gente existiu na ilegalidade. Então, sim, temos legalidade para isso. E se estamos aqui, é justamente por confiar nessa consulta, organizada pelas nossas entidades, representando docentes, técnicos administrativos e estudantes, que pode ser o processo mais democrático, legal e que mais nos representa. Portanto, a decisão da comunidade é a decisão que nós respeitaremos.
Isso, só reforçando, respondendo diretamente, eu acho que esse processo democrático tem que ser respeitado. Então, acho que se a gente, vamos imaginar que a gente perca a eleição para a chapa 1, nós estaremos apoiando a chapa 1 na lista tríplice. Não tem como não ser isso. Nós não vamos, sob nenhuma hipótese, aceitar colocar nosso nome em listas se a gente não ganhar na comunidade. Isso é fato, isso aí é um princípio dessa nossa chapa 2. Obrigado. A primeira resposta. Passamos então ao Sintufs, a pergunta do Sintufs, a Poliana, por favor. No púlpito. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Poliana, eu sou servidora aqui do Hospital, sou assistente social. Atualmente eu estou na coordenação do Sintufs. Eu quero agradecer, a presença de vocês, agradecer esse empenho de se fazer uma consulta pública, porque isso é extremamente importante, diante do golpe que a gente teve há 4 anos atrás, onde a nossa democracia, o nosso direito de vez e de voz foi aviltado, vamos dizer assim. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui e dizer que a gente agora tem essa oportunidade. A primeira questão. A segunda, eu queria colocar para vocês, perguntar quais são os projetos das duas chapas para o HU. Quais são o que é que vocês têm para trazer de proposta para a gente, no sentido de que nós somos o hospital universitário maior do estado, certo? Há 10 anos nós estamos sob a gestão da EBSER. A gente travou uma luta no momento, que ela foi implantada, mas assim, nesses 10 anos, muitas coisas não avançaram como a proposta inicial, certo? Que era de trazer melhorias para o hospital. Então, o que é que eu tinha que colocar? Quais são, o que é que vocês pensam em trazer para nós servidores? Por exemplo, as 30 horas, que é uma luta que é nacional, que a gente também quer contar, com a reitoria. Eu acho que era importante também a gente ser respeitado enquanto servidor RJU, porque muitas vezes eles querem nos tratar como servidor da EBSER, que também merece todo o respeito, isso aqui que fique bem claro, mas nós temos um regime jurídico diferente, nós temos uma carreira diferente, nós já estávamos aqui, então o respeito, ele é uma questão que tem que ser, está sempre sendo reforçada, dentro das nossas reivindicações. E mais uma coisa também que eu queria colocar é que isso já é uma luta maior, mas eu acho que cabe também a um dirigente de uma instituição, como a universidade, no que é que a gente pode melhorar para dar um atendimento de qualidade ao nosso usuário. Porque o que eu estou sentindo é que cada vez mais o HU está vendendo serviços, certo? O contrato que foi feito com a prefeitura, enfim, com o Estado, é como se a gente passasse de um hospital onde existia o tripé ensino, pesquisa e extensão para um vendedor de serviços. Isso é muito ruim, porque tem tirado a autonomia da instituição, a gente não consegue muitas vezes dar continuidade, certo? Ao atendimento, por exemplo, de uma criança, A criança fica internada aqui, ela iria para um ambulatório para ter um acompanhamento, agora ela tem que ir para a rede e a gente sabe como é que está funcionando. E, para além disso, a gente ter o cuidado de ver a saúde de uma forma integral. Vou dar um exemplo, a gente está com um déficit de alguns profissionais muito grande. Conclua, companheira. Certo. Teve um concurso recente, para a universidade. Se seria possível, mesmo com a gestão da EBSER, a gente trazer, por exemplo, psiquiatra, assistente social, conseguir
trazer para aqui, porque tá muito difícil, sabe? Assim, tá muito difícil. E eu acho que a gente tem que manter esse compromisso realmente com a educação pública de qualidade, mas também com o SUS, né? Que seja de qualidade, porque nós somos profissionais de saúde, nós lidamos com vidas e é o que existe de mais importante, né? Assim, era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigada. Obrigado, Poliana. Passamos então à chapa número 2. Foi ótimo olhar suas perguntas, mas não foi uma só, né? Vai ser difícil responder em 2 minutos tudo que você perguntou. Então, vou começar da sua primeira preocupação, que é a questão da relação EBSE, o regime jurídico único de vocês, enquanto técnicos. Né? Isso aí a gente já vem conversando há muitos anos. Primeira coisa, a gente tem que fazer o básico, pegar o projeto EBSE, UFES e debater todos aqui. Vamos fazer um grande processo de debate, entender, está funcionando? Quais são os problemas que estão afetando? Porque, de novo, a administração da universidade, ela não ouve ninguém. Ela só toma decisões como se fossem decisões de alguém super maravilhoso e que resolve. Mas não é assim. A gente sabe os grandes problemas. Não tem sentido vocês, enquanto regime jurídico único, estão vinculados a qualquer processo de afastamento ou qualquer outro processo ligado à EBSE. Não é isso. Né? Regime jurídico único tem que estar associado e ligado a regime jurídico único. Então, nós temos algumas propostas com relação a como fazer esse trabalho, né, que hoje você não tem nem... Porque hoje é como se a culpa fosse do sistema, como se quem produz o sistema somos nós. Então, a culpa não é do sistema, a culpa é da própria universidade que está desenvolvendo um sistema absurdo com relação a vocês. Outro problema, a questão da pactuação com os municípios, e é uma coisa importante que você tocou. Quer dizer, a gente não pode imaginar o hospital como se fosse simplesmente algo pactuado com serviço de município. Não é isso, nós estamos num hospital universitário. Então, a essência desse hospital é ser um hospital universitário, um hospital de pesquisa, um hospital de ensino. É óbvio, temos que ter pactuações, agora a gente tem que chamar o município e não ficar refém dele. Se há uma pactuação, essa pactuação tem que ser entendida pelo município que isso aqui é um hospital universitário. Isso aqui é um hospital universitário. Então, quanto tempo? Tem um minuto ainda. Realmente a pergunta foi... Então, qual outro ponto que a gente tem que tocar com relação... Qual foi os pontos que você falou? 30 horas. Não, isso aí a gente já tem... A gente assinou um documento junto e está inclusive no nosso programa, com o sindicato. O sindicato dos técnicos apresentou um conjunto de reivindicações e nós aprovamos, e inclusive nós já assinamos claramente um apoio às 30 horas de vocês. Isso aí também não precisa nem, já está no nosso programa, é interessante. Quem quiser, a UFES da gente está lá no programa, é interessante dar uma olhada. Então é isso, é muito complexo a situação. A EBSE a gente vai falando, porque como é o GHU, com certeza vai vir muita coisa com relação ao HU aqui para a gente. Obrigado à chapa 2. Passamos então à resposta da chapa 1. 3 minutos. Bem, a nossa chapa contém 2 vetores, 2 fundamentos que são exatamente o ensino e a liberdade. Nessa parte da liberdade é que nós encontramos uma forma de atacar o problema que a colega acaba de colocar. Vejam, você tem já a lei, a disposição está sancionada, 14.695 de 2023. Esta lei proporciona que os servidores das universidades possam receber bolsas por pesquisas. Nós sabemos que existem projetos de pesquisa na Universidade Federal de Sergipe de mais de R$ 1 milhão. Por que não fazer os servidores
E aqui eu faço um registro. Os servidores da UFES são extremamente qualificados, extremamente competentes. Se não o são na seleção, ficam com o tempo, porque constroem esse saber com o cotidiano. Então, somos um quadro de servidores altamente competente. Portanto, uma forma de contemplar os servidores seria aumentar a participação deles com bolsas de pesquisas e até com mais propriedade. No nossa chapa, servidores poderão participar muito mais em cargos, onde possível, onde legal, obviamente, para coordenar e dirigir. A propósito, faço aqui uma meia-culpa. Os professores normalmente se revelam péssimos administradores. É verdade que, em parte, é porque a ascensão ao cargo de reitoria, por exemplo, normalmente se dá, como eu já falei aqui, com base na lei, né, no Decreto-Lei 1916, que é um decreto continuista que faz com que a universidade sempre seja coordenada e dominada de forma antidemocrática. Mas é o que está posto na lei. Então, nós pretendemos ampliar essa participação e, obviamente, até onde for legal, as 30 horas podem ser muito bem contempladas. Eu não vejo obstáculo a isso, absolutamente nenhum. É isso que a chapa Ensino e Liberdade pensa. Obrigado, Davi. Voltamos então à pergunta da comunidade. Já tem uma pessoa inscrita, que é o Flávio Brito. Então vamos pedir a Flávio Brito. Só lembrando que lembrando que as perguntas do público direcionadas às duas chapas, é uma única pergunta, tá? Oi, me escutam? Vamos lá. Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou um homem branco, calvo, vestindo uma camiseta preta. Me chamo Flávio. Nesse momento eu estou falando como coordenador-geral da carreira dos técnicos aqui na Universidade Federal de Sergipe, eleito pela comunidade. A pergunta vai para as duas chapas com relação mesmo à questão da nossa carreira. Oi. Com relação à nossa carreira. Nós técnicos, técnicas da universidade, a gente vê formas de gestão de pessoas muito distintas. A realidade que acontece no HU não é a mesma realidade que acontece nos campos acadêmicos. Por mais que as pessoas esqueçam que o hospital universitário é um hospital-escola. É muito importante a gente colocar, deixar bem claro isso. Nós temos o mesmo regime jurídico, temos os nossos mesmos direitos, e a gente sabe que dentro dos nossos cargos e competências, a gente tem algumas diferenças, mas temos a mesma carreira. Eu gostaria de saber das chapas, dos candidatos e candidatas aqui presentes, como eles pensam a questão da gestão da carreira dos técnicos, principalmente com uma relação que a Progep, a Projetoria de Gestão de Pessoas, lida com essas diferenças. A gente sabe que a realidade que acontece no campus de São Cristóvão, no campus sede, é diferente do que acontece aqui no hospital universitário. Vocês, diante do contrato com a EBSE, são alijados de alguns exercícios, de alguns direitos. Como vocês pensam em resolver esse problema? Porque a gente sabe que ele está posto, tem 10 anos de sofrimento aí existindo, desde essa relação, e a gente precisa sanar essa questão. Hoje, se coloca um canal de comunicação e intermediação com a gestão da superintendência que não funciona. É um fato que talvez vocês não saibam, que o processo de avaliação de desempenho, um dos problemas que os servidores aqui enfrentam, não é executado anualmente. Conclua, por favor. Passamos a palavra, chapa 1, 2 minutos. Veja bem,
O colega concluiu a fala dele falando de avaliação de desempenho. Nós entendemos, e mais uma vez, um dos vetores é a liberdade. Nós, professores, temos o equivalente de vocês, que é o programa de avaliação docente. Serve para policiamento mútuo entre professores, serve para controle do tempo de pesquisa, o tempo de estudo dos professores. Parte dos professores são sobrecarregados com cargas horárias extravagantes, enquanto outros reinam com 2 horas de aula na graduação. Para os técnicos é semelhante. Nós somos contra esse tipo de avaliação de desempenho na universidade. Por quê? Qual é a dimensão da universidade? A dimensão é o saber. A universidade é unidimensional. Não há outra dimensão. Até Ângelo e André, a universidade era tridimensional. Ensino, pesquisa e extensão. Ângelo fez essa contribuição horrenda de incluir a administração e aí começou um processo de avaliação de desempenho. Prejudicou muito o professorado e, por consequência, os próprios técnicos. Nós achamos que deve haver liberdade. Professores e técnicos que trabalham com uma escala mais liberta dessas restrições, que têm condições de trabalhar às 30 horas de uma maneira mais simplificada, obviamente terão produtividade e felicidade no trabalhar muito mais acentuada. Isso é inegável. Nós já temos uma vitória, vocês têm uma vitória na Lei 14.695, que podem participar de pesquisas de uma forma muito mais acentuada do que antes. Mas é preciso dialogar. Obrigado, Davi. Passamos então a palavra à chapa 2. 2 minutos. Bom, estudando um pouco, eu vou me concentrar aqui na relação do HU, EBSER e Universidade Federal. Estudando um pouco essa relação, não é muito difícil a gente imaginar, especialmente os servidores, como vocês dizem, RJU, estão nesse momento vivendo sob uma pressão muito grande, né, da relação, porque são contratos, inclusive dos próprios servidores, os servidores da EBSER e servidores UFES, vou dizer assim, que têm as suas diferenças, e me pareceu que essa relação foi colocada de uma forma muito goela abaixo, muito truncada, e não é difícil também a gente imaginar que esses servidores estão passando por pressões muito fortes, isso causando, né, vários tipos de problemas psicossociais. Não é difícil, até porque esses servidores, além de viver a própria administração, eles também, de modo geral, atendem a pessoas que precisam de cuidados, precisam de remédios, precisam de atenção. Então, não há a menor dúvida que, do ponto de vista de gestão de pessoas, aqui precisa de ter um olhar muito específico, ouvindo muito quem trabalha dentro do hospital universitário, quem trabalha aqui mais na parte do CBS, para que a gente possa encontrar uma mediação dessas relações e que possa também pensar em possibilidades de remoção, porque também os técnicos aqui têm especificidades bastante específica, mas enfim, né, e que precisa ser bem avaliada para pensar nas possibilidades de remoção. Eu concluí, não esqueçam que, fundamentalmente, o redimensionamento, a análise de redimensionamento tem que ser o início de qualquer ação dentro da PROGEP na Universidade Federal de Sergipe. Obrigado. As respostas. A chapa 2. Só lembrando que nesta fase nós temos 7. Nós temos ainda 8 perguntas nessa fase da comunidade. Lógico, se não tiver todas, a gente passa para frente, tá certo? Nós temos uma pergunta agora a nossa estudante de medicina, Beatriz Monteiro. Por favor, Beatriz, 1 minuto. De medicina.
Oi, bom dia, meu nome é Beatriz. E eu ia falar só sobre uma questão que está afetando muito o curso de medicina atualmente, para saber se vocês têm alguma proposta nesse sentido, que é a grande perda de espaços de práticas que a gente tem para as universidades particulares atualmente. Porque assim, a gente tem nosso hospital, a gente tem muito espaço de prática aqui, só que, como já foi falado, o HU ele não supre todas as especialidades e muitas vezes a gente precisa estar nos espaços das unidades básicas de saúde, né, os postinhos e tudo mais, desde o período que eu estou agora, que é o 6º, e principalmente no internato, que são os 2 últimos anos do curso, certo? E atualmente a gente tem tido muita dificuldade para acessar esses espaços. Muitas vezes na UBS eles aceitam 5, 7, 10 estudantes das faculdades particulares e 2 nossos, entendeu? Então era só para saber se vocês teriam algo nesse sentido, porque a gente quer muito travar essa luta com o departamento de medicina, com os nossos professores, mas eu acho que isso teria que ser uma luta abraçada por toda a universidade, porque, enfim, as universidades privadas, elas estão com os espaços, muitas vezes atrelados a pagamento, etc. E a gente está justamente perdendo isso. E muitos dos profissionais que estão aqui que vão trabalhar no SUS posteriormente. Então, era isso que eu queria saber. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Passamos então à chapa 2 para começar as respostas. Bom, é ótimo. É isso. Veja, com a vinda da EBSER, claro, você tem algumas vantagens, mas tiveram também algumas desvantagens. Uma grande desvantagem com relação à EBSER e a relação EBSER-UFES, de novo, é esse sentido do que é um hospital universitário, é esse sentido do que é o papel da universidade enquanto ensino, pesquisa, extensão, associado aos cursos, por exemplo, da área de saúde. Então, nós perdemos muito disso, dessa prioridade. Então, esse ponto que você tocou, no fundo, é uma consequência disso. Nós temos que perceber que o curso de medicina, o hospital universitário, né, e aí a partir daí, se você não tem as condições necessárias dentro do próprio hospital universitário para fazer todos os processos de prática, eles têm que ser feitos em outros lugares. Mas aí quem vai fazer isso? É a EBSER? Não. Quem tem que fazer isso é o centro. Quem tem que fazer isso é o departamento. Então, o que se percebe com relação a grandes problemas, e esse é um problema grave com relação às práticas, é que você tem que, neste momento, trazer essa preocupação para o centro e não para a EBSER. Tá? Então, para mim, já é um ponto fundamental para se resolver esse problema. Então, trazendo para o centro, trazendo essas preocupações que o centro hoje não tem, porque ele entrega tudo para a EBSER, não tem nada para se fazer, né? E aí gera esses problemas. Então, nossa chapa entende isso, sabe exatamente que esse é um grande problema, e a nossa chapa vai fortalecer os centros. Veja, hoje, os centros fora da sede da universidade, os campi fora da sede, eles têm um papel como se fossem centros internos da universidade. Isso não tem nada a ver. Nós temos que fortalecer o centro e, a partir daí, trazer as soluções para esses problemas de prática. Obrigado à chapa 2. Passamos, então, à chapa 1 para responder a pergunta. Bom, isso aí é um problema inerente não só à medicina, mas a outros cursos que exigem prática, né, na formação dos diplomados. E o pensamento nosso é de diminuir a burocracia. Veja, não é necessário que professores e alunos tenham que recorrer à reitoria para reivindicar uma coisa que é essencial no funcionamento do curso. Isso aí cabe à reitoria manter um canal aberto, mas bastante acessível, porque geralmente, não sei se vocês repararam, os nobres colegas, quando ascendem a cargos elevados, se isolam no castelo. E a gente percebe até um certo tratamento em que as pessoas têm medo de acessar a reitoria, de chegar lá e conversar, né, diretamente. A gente está com esse problema aqui no nosso departamento, como é que a gente pode resolver? Então, isso aí é a descentralização das atribuições de gestão que pode resolver isso, porque quem sabe
quem tem os meios para resolver os problemas locais é quem está perto. Então, é descentralizar. E descentralizar significa dar poderes de decisão, para diminuir ao máximo o controle central. A nossa ideia é essa, tá? É diminuir burocracia e entregar poder para os centros, e os centros replicar essa prática entre os departamentos. O chefe de departamento, na hora que aparecer um problema em sala de aula, laboratório, ou a disponibilidade de espaço para práticas, como problema da medicina, tem que correr diretamente ao centro e, se não for possível resolver ali, né, vamos à reitoria, e a reitoria tomar as medidas, porque geralmente esse tipo de problema é com o poder público. Então a reitoria tem que ir conversar com o governador, né, se o caso for governo do estado, município, e arrumar esses locais. Porque se a entidade privada tem espaços, é porque é possível. Então é questão só de querer, né, e a palavra-chave é descentralização. Obrigado, Alain. Vamos à terceira pergunta agora, tá certo? Vitor Manuel, ele é de medicina também, e se prepara o nosso companheiro Adamário. 1 minuto. Por favor, faça a sua autodescrição antes da sua pergunta. Não será contado o tempo. Bom dia. Está me ouvindo? Eu sou o Vitor Manuel Barreto, sou um homem branco, cabelo galego, castanho, escuro, né? De barba, tenho barba, ruiva, castanho escuro também. Uso óculos, tenho mais ou menos 1,70 m, 1,75 m, por aí, algo entre isso. E estou de camisa vermelha, calça moletom preta e crocs branco. Vamos lá. 1 minuto de pergunta? Isso. Eu trouxe um dado interessante sobre a realidade dos estudantes, e a minha pergunta vai na perspectiva dos estudantes também, principalmente porque a gente está vivenciando um momento de eleições do Diretório Central Estudantil, né, da UFES. A gente tem tido um debate que vai para além do movimento estudantil e perpassa também um projeto de universidade. Dentro desse debate, algo que a gente fala muito, né, incessantemente, é sobre algo que atinge não só os estudantes da área da saúde, mas os estudantes de forma geral, que é a questão da assistência e permanência para os nossos estudantes. E algo que fica muito claro é que os cursos da área da saúde definitivamente não são feitos para a classe trabalhadora ou para os filhos da classe trabalhadora, né? Até porque a gente tem aí um número escasso de oferta de bolsas de monitoria, por exemplo. A maioria das monitorias tem 40 alunos dando aula e apenas uma bolsa, por exemplo. A gente tem aqui no HU, os estudantes saem do campus universitário de... Está ouvindo certinho? De São Cristóvão. Oi? Mas vocês me ouvem, né? Eles saem do campus universitário de São Cristóvão, quando eles têm 2 refeições e vêm aqui para o HU e tem apenas o almoço, eles não têm, por exemplo, uma segunda refeição, uma janta. Então eu queria saber das chapas qual é que é a perspectiva nesse sentido, né? Da luta pela permanência do nosso estudante, aquele estudante que muitas vezes vem do interior do estado, não tem a família aqui na capital, como é, por exemplo, o meu caso, e não tem aí uma assistência por parte da universidade de forma ampla para se manter na universidade. Obrigado. Obrigado, Manuel. Qual é a chapa agora que responde? Passamos então a chapa 2, que é o da gente, a resposta. 2 minutos. Agora é a terceira pergunta. Desculpa, então, chapa 1, ensino e liberdade. Veja bem, os cursos da área da saúde são particularmente importantes porque é o tipo de graduação que atende indistintamente a toda a sociedade sergipana e, por consequência, a sociedade brasileira. Deve ser olhado com mais cautela, com mais atenção, obviamente. No caso referido pelo aluno, veja,
Programas de monitoria. As monitorias têm um problema gravíssimo, que foi reportado no nosso plano. Parece até que eu combinei com o aluno uma pergunta, ou ele leu o meu plano. Obrigado. Veja, o que a gente tem de fazer, 40 monitores, só um com bolsa, bom, uma fonte de dinheiro é, por exemplo, você restringir a aproximadamente 0 o número de cargos comissionados e começar a transformar isso na participação do alunado. Tem que participar, o aluno é que tem que ser qualificado. Não é distribuir cargos para A, B e C, ou prometer cargos para A, B e C. Você tem que qualificar o seu aluno. Recentemente aconteceu, não importa o campus, você tinha 7 monitorias aprovadas, nenhum professor quis coordenar. Por quê? Porque se misturou assistencialismo com o saber. Se o aluno precisa de assistência, que se faça, que o Estado brasileiro faça. Agora, não podemos colocar para a universidade o objeto da assistência, né, particularmente no caso da monitoria, para sanar algo que é até de uma magnitude histórica. Então, a universidade tem que se ocupar com o saber. E os professores têm que começar a ter uma certa coragem para enfrentar a sala de aula e não se livrar da sala de aula para ocupar cargos gastando dinheiro onde não devia. Temos que gastar o dinheiro com o aluno, com a preparação dele, com a diplomação dele. E aí, isso por implicação, vai para o transporte e todas as outras situações desagradáveis que os alunos têm que se submeter para estudar numa universidade dita de ensino superior. Ou seja, mais uma vez, obras ditas concluídas, porém inacabadas. Nós queremos completar essas obras. Nós temos esse propósito. O transporte, em particular, é gravíssimo, em especial aqui no HU. Obrigado ao representante da chapa Ensino e Liberdade. Passamos, então, à chapa 2, UFES da Gente. 2 minutos para responder. Por toda a nossa experiência na universidade, a gente sempre se preocupou muito com a situação dos estudantes e elas sempre é muito grave. Mas agora, nesse momento que estamos visitando os vários campos, conversando com os estudantes de todos os 5 campos da nossa universidade, a gente vê com uma profunda gravidade o que os estudantes estão vivendo. Dos quase 32 milhões de jovens de 18 a 24 anos, apenas 1.300.000 são acolhidos pelas universidades federais, ou seja, é uma percentagem ínfima de jovens que estão dentro das universidades federais, e é inadmissível que, com essa população tão pequena ainda, esse tratamento, a condição de permanência dos estudantes ainda não estejam atendidas. Então, nós entendemos que a assistência estudantil precisa fazer uma revisão em toda o seu alocamento financeiro, para que a gente distribua, para que a gente dê oportunidades, para que todos os jovens tenham condição de continuar estudando com o mínimo de assistência e para permanecer estudando, discutir a questão dos transportes com os municípios para que esses estudantes tenham gratuidade enquanto estudam, construir os restaurantes universitários, porque está um vexame a questão dos restaurantes universitários em todos os campos. Então, essas 2 questões poderiam ajudar, é claro que não completa tudo, mas que poderia ajudar muito os estudantes a continuarem estudando. A creche, que isso é um compromisso também que temos no nosso programa, pelas mães e pais, estudantes que já são mães e que já são pais, e que precisam dividir o seu tempo com o estudo e com o cuidado dos filhos. Então, são questões que nós enfrentaremos para que a permanência dos estudantes seja garantida. Obrigado. A chapa
2, UFES da gente. Passamos então à quarta pergunta, que é de Atamário. Lembrando da autodescrição, não será o tempo contado, e depois você terá 1 minuto para fazer a sua pergunta, Atamário. Por favor, Atamário, faça aqui nesse microfone. Bom dia, meu nome é Atamário, José Atamário, sou servidor técnico administrativo, auxiliar de enfermagem, lotado no Hospital Universitário. Sou um homem negro, 1,80 m, 54 anos, cabelo branco, barba branca e um tempinho bem vivido. Gostaria de saudar aqui a mesa na pessoa da professora Silvana e saudar todos aqueles que aqui se fazem presente nesse debate. De antemão dizer que a minha proposta, que não seria proposta, seria mais objeto de reflexão, né? Porque há 4 anos atrás a gente já tem feito esse debate. Inclusive, abriria aqui um parênteses para saudar a sua pessoa, o professor Davi, que teve, né, mais uma vez, essa consideração, esse respeito pelo processo democrático, né, do qual as entidades que também quero saudar tiveram a coragem, né, e estão hoje com essa disposição de fazê-lo, assim como o professor André, há 4 anos também o fez. Então, nesse sentido, vou entrar na questão, além da questão da democracia, né, porque a gente entender a universidade, entender esse espaço, né, e a gente não ter hoje a relevância que a universidade deveria ter, por causa da prática política ou ideológica de algumas figuras que hoje estão dentro desse espaço. Então, é preciso a gente compreender, né, porque a gente não lida apenas com o formar, mas a gente lida também com o cidadão, né, um cidadão um ser político, um cidadão um ser ideológico, um cidadão que no futuro poderá também ser aquele que vai dar a possibilidade de a gente ter um país em desenvolvimento e dar contribuição nesse sentido. Então, eu passaria para a seguinte pergunta, para as duas chapas. Em elegendo, sendo eleita a chapa, né, qual seria o processo a ser admitido para a universidade? A partir de então, né, dentro da democracia que nós esperamos e que a gente admite, tá, para cada uma. Então, categoricamente, a gente rompe com a ideologia que tem sido colocada ao longo dos anos dentro da universidade, né, e que a gente hoje estabeleça um novo processo, que esse processo seja estabelecido para todos e todas dentro da universidade e levando-os em consideração que nós somos um país também laico. Então, pode ser complexa a pergunta, mas é porque estamos num espaço também que ela é complexa às vezes. Obrigado, Atamário. Passamos então à chapa 2, UFES da gente. 2 minutos para responder a pergunta. Então, Atamário, sua pergunta tem diversas formas de resposta, e são complexas, inclusive porque a gente está dentro de um cenário tanto nacional quanto internacional, né, de ataques aos processos democráticos, de uma extrema-direita que vem de uma forma quase que fascista, né, impondo derrotas gerais, até mesmo de decisões com relação ao que é o ensino e a própria universidade. Então, a gente está dentro de um processo de ataque e a universidade está morta. Esse é um dos pontos que a gente assumiu para entrar nessa campanha, né? É inadmissível uma universidade federal que não discute absolutamente nada do que está acontecendo na realidade mundial, na realidade brasileira e na realidade sergipana. Não há debate, não há absolutamente nada que parta da reitoria. Você tem ações individuais, ações de grupos, de pessoas que pensam a perspectiva de entender a situação atual do mundo, a situação atual da universidade. Então, esse é um dos grandes princípios nossos, né? Fazer realmente
realmente um processo que a gente pode considerar como revolucionário, que é a ação coletiva e uma ação democrática e uma ação da base, de trazer a base para debater a universidade. Uma ação da base não só para debater a universidade, mas debater os rumos e o futuro do que a universidade pode fazer, quanto uma situação interna, quanto também de envolvimento com a sociedade. Então nós temos vários sonhos, várias perspectivas de transformar a universidade em algo que ela deve ser. A universidade ela tem que ser independente, ela tem que ter uma perspectiva de realmente mexer com a sociedade, realmente defender, enquanto universidade pública, defender uma perspectiva de uma sociedade cada vez melhor. Obrigado, a chapa 2, UFES da gente. Passamos então à chapa 1, Ensino e Liberdade, para 2 minutos para responder. Primeiramente, obrigado a Tamário pela pergunta pertinente, né, para esse momento histórico da nossa universidade, e eu tenho absoluta convicção de que a Tamário leu o nosso plano de trabalho, porque lá nós contemplamos exatamente 2 propostas que eu considero central na parte de representação democrática. Primeiro, é você incluir a integralidade dos professores nos conselhos departamentais. O professor precisa ter voz, vez e voto nos conselhos departamentais. E isso não é uma ideia, naturalmente, só minha. Isso está na UFRJ, está na UFPE e outras universidades de peso. Bem, quanto à representação democrática institucional, nós temos uma proposta para mudar o artigo 22 do Estatuto e fazer com que o colégio eleitoral não seja restrito pura e unicamente a conselho diretor, conselho de ensino e da pesquisa e conselho superior. Aliás, aqui eu até invoco o espírito do Martin Luther King para dizer o seguinte: one man, one vote. Um homem, um voto. Alguém diria, mas isso vai fazer com que os estudantes decidam as eleições, já que eles são numericamente em maior número? E eu diria, e daí? A universidade não é para os alunos? Não é para os estudantes? Não é para fazê-los cidadãos? Os estudantes geralmente não podem votar para presidente? Por que não podem votar para um reitor? Por quê? É bem verdade que, mais uma vez, a lei, o decreto-lei de 1996, ele é continuista, ele é antidemocrático em sua formação. A sua pergunta, na verdade, é muito mais profunda, daria um debate inteiro, mas nós queremos orientar nesse sentido. Obrigado, Atamário, pela pergunta. Obrigado a chapa 1, Ensino e Liberdade, pela sua resposta. Passamos, então, à resposta da chapa 2, UFES da gente. 2 minutos. Opa! Que maravilha. Vamos dando prosseguimento. Nós temos a 5ª pergunta. É de Rose, do RJU. É isso? Único, exatamente. Ela escreveu: gostaria de saber sobre o processo de remoção à lisura do mesmo, pois chega a ser criminoso o processo realizado hoje. Ponto. Funcionários removidos por convite das chefias. Setores criados abertos com funcionários da IBSER, ocupando cargos dos tais. Passamos, então, às respostas das chapas. Chapa 1 primeiro, Ensino e Liberdade. Eu primeiro queria me solidarizar com essas pessoas que, na verdade, isso para mim se direciona para
assédio institucional, né? E dentro das espécies ou subespécies do assédio nós temos o racial, o moral, o sexual e o pior e mais poderoso, que é o assédio institucional. Então, você fazer remoções dessa forma agride, e nós ainda hoje teremos a oportunidade de, num certo sentido, nos retratar por tudo que aconteceu durante a crise pandêmica que a universidade teve que atravessar, e dizer que esse é um dos princípios fundantes da nossa chapa. Não ao assédio institucional. Ele cria marcas, esse problema é gravíssimo, não é possível responder na inteireza dele pela sua dimensão, mas a chapa Ensino e Liberdade tem como princípio fundante não ao assédio institucional em todas as suas formas. Nós somos contra isso. Obrigado, Davi. Passamos então para a chapa 2. Uso da gente. Veja, Rose, é incrível como certas coisas realmente estão regredindo bastante na universidade. Nós assumimos há alguns anos, eu fui vice-reitor, e existia uma crise imensa com relação aos problemas de remoção. Por exemplo, Itabaiana perdeu praticamente metade dos técnicos na época, porque quando foi criado, você cria com um conjunto de técnicos e já vem uma pactuação com o MEC, perdeu metade dos técnicos. E aí a gente tinha essa grande batalha. E nós fizemos debates, inclusive aqui, fizemos debate em todos os campi, fizemos debate, inclusive, com todas as categorias. E no caso da remoção das categorias dos técnicos administrativos, com os sindicatos, e eu participei efetivamente de todos esses debates, porque para mim é isso que tem que ser a administração. A gente tem que estar junto, a gente tem que construir sempre em conjunto com a base todas as possíveis ações que cabem e que tocam na base. Então fizemos um trabalho imenso e bem feito. Acredito que foi muito bem feito na época de remoção. Acabou com aquela coisa de favorecimento, de trazer remoções de pessoas para um lado e para o outro, simplesmente por chefias. E hoje voltou de novo. Infelizmente, as pessoas... eu fico impressionado. A gente percebe o processo democrático, a democracia é uma coisa que para muitos fica só no papel. Então, é um absurdo. É uma das primeiras coisas que nós vamos fazer enquanto gestão redefinir, rediscutir completamente o problema das remoções e, fundamentalmente, nós não vamos fazer uma remoção que sequer, pode anotar, uma remoção sequer que seja simplesmente por interesse de administração. Isso não faz sentido, isso não deve existir numa universidade. Então, a gente repudia essas formas de trocas, e nós vamos fazer sempre ligados a processos abertos e editais completamente transparentes. Agradecemos as respostas das chapas, e a mesa pergunta se a plateia, todos aqui presentes, gostariam de fazer mais algumas perguntas. Ainda temos a possibilidade de mais 3 perguntas. Não existindo mais perguntas, nós passamos para o próximo bloco, que é... Pois não, então. Professora Milena, por favor. Já que sobrou pergunta, vamos aproveitar. Então, bom dia novamente. No primeiro bloco, eu acabei esquecendo de falar que sou hoje secretária-geral da DUFES, sou professora do Departamento de Serviço Social, e novamente reforçando aqui essa participação, a importância desse debate, dizer da nossa alegria de poder viver isso na universidade, que a gente defende como pública, democrática, socialmente referenciada. Pensando nisso, temos, enquanto entidades,
participado de alguns grupos de trabalho, GTs, criados, mobilizados pela nossa pressão, inclusive na retirada de algumas resoluções que chegam ao cônsul sem esse debate, sem essa democratização de várias resoluções. E uma delas foi a resolução que diz respeito à segurança universitária. Né? Fizemos um debate na DUF sobre esse tema, temos discutido. Ao mesmo tempo, foi criado um GT para discutir o assédio. A gente tentou, pensando aí numa visão mais ampliada, tanto da segurança como da violência, juntar essas duas discussões para tentar democratizar o debate e, ao mesmo tempo, pensar a segurança não só patrimonial, mas das pessoas. E aí eu queria saber das duas chapas, né, o que vocês têm pensado, se tem propostas sobre isso, qual a visão de vocês sobre a segurança universitária e como a gente pode aí pensar estratégias alternativas, né, para enfrentar as questões que não necessariamente são de patrimônio, mas que diz respeito às próprias dinâmicas institucionais de violência presente nas relações mesmo entre nós, sujeitos, né? Pessoas que estamos no cotidiano da nossa instituição. Obrigado, a professora Milena. Passamos, então, à chapa 2. A UFES da gente, a resposta. 2 minutos, por favor. Essa questão ela é absolutamente complexa, 2 minutos realmente não dá tempo da gente aprofundar, mas dizer que essa questão do assédio está intimamente relacionado com a segurança, porque violência não é só violência física, mas todas as violências psicológicas que nós passamos, e isso dentro da UFES tem sido assim, uma coisa muito difícil da gente superar. Primeiro, pelas pessoas que sofrem a violência, não se sentem acolhidas e encorajadas para denunciar. E, por outro lado, as pessoas que têm uma propensão a ser agressores também pode ser um perfil, mas muitas vezes também até desconhecem o que estão fazendo é uma violência. Então, me parece que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para atender a todos os campos, para atender e acolher essas denúncias e para aquelas denúncias que são efetivadas, são materializadas, comprovadas, abrir processos administrativos, dar o direito ao contraditório, mas que verificando essa situação, então, cumprir a legislação que nos cumpre, que nos determina nesses casos. E com relação à segurança do campus, é um problema seríssimo, porque só a segurança patrimonial, as pessoas às vezes correm os riscos ali e estão completamente desprotegidas da situação. Então, nós precisamos também criar nessa resolução, dentro de uma instituição federal pública como que é a UFES, quais as nossas possibilidades de fazer que os campos da universidade sejam mais seguros para a nossa vida, para a nossa convivência, para o nosso ir e vir, para que a gente, junto com as comunidades locais também, porque isso é muito importante, quanto mais a universidade vira as costas à sua comunidade local, menos essa comunidade entende aquela instituição como parte dela. Então, isso também acaba criando situações mais conflituosas entre a comunidade local e a universidade. Agradecemos a professora da chapa 2 a sua resposta. Passamos, então, à chapa 1, Ensino e Liberdade, para 2 minutos de sua resposta. Bom, vamos lá. Com relação à questão de assédio, do tipo que se utiliza de uma investida física ou moral de uma pessoa sobre a outra. Bom, se a vítima tiver medo de denunciar
meliante, a quem de direito cabe, a chefia, a direção de centro, ou até mesmo a polícia, por que ela não teria medo também de denunciar a intermediários, equipes intermediárias? Então, assim, me parece meio contraditório abordar esse problema dessa forma, porque se o problema é o medo de denunciar, não adianta você criar instâncias intermediárias, é só mais cargos, né, porque o medo vai permanecer. Então, a questão do assédio, ela pode ser resolvida se utilizando da hierarquia administrativa. Se o problema é no departamento, reclama ao departamento, denuncia ao chefe do departamento. Se o problema é com o chefe do departamento, você tem a direção do centro. Se o problema é com a direção do centro, você tem as pró-reitorias, você tem a procuradoria, você tem vários canais para você fazer a denúncia formal, abrir processo e esperar a punição, a apuração e a consequente punição, se tudo se concretizar. Então, não é o caso de se criar mais instâncias burocráticas, sabe? Então, assim, a gente está meio que naquela nuvem de problemas que eu, sinceramente, não vejo. Recentemente teve um caso que o meu departamento aprovou uma moção de apoio à vice-diretora do campus de Itabaiana, porque, segundo o meu departamento, né, eu não estava na reunião, vi depois a moção aprovada, a diretora foi assediada pelo vice-reitor, né, o Rosalvo, porque ele se negou a dar uma resposta a ela, né, que dizia respeito ao campus, e deu-se a entender que ele não respondeu por ela ser mulher. Não foi nada disso. Ele não respondeu porque ele alegou que ela era vice-diretora e só se reportaria ao diretor do campus. Então não era uma questão de assédio, mas foi tratado como se fosse. Então esse tipo de coisa até enfraquece o lado, né, das vítimas, dos reais tipos de assédio. E com relação à segurança, se a gente tem a segurança patrimonial, faz rondas, né? Eu acho que é uma questão administrativa também, Não, tudo bem. Em último caso, polícia no campus. Em último caso, porque a segurança patrimonial, como o nome já diz, é para cuidar do material e, né? Em último caso, polícia nos campos. Obrigado ao professor da Chapa 1, Ensino e Liberdade. Passamos então à 7ª pergunta de Flávio. Por favor. Eu já me apresentei e fiz autodescrição no primeiro momento, vou me omitir dessa segunda vez. Eu acho que o tema que foi trazido na pergunta anterior é muito importante e mostra talvez um pouco de desconhecimento do que são pessoas, o que é instituição, patrimônio e outras coisas mais. É muito preocupante ver a questão do assédio e da violência ser tratado de forma muito pequena e menosprezada. A gente está falando de criar instâncias de acolhimento, que é o primeiro passo dentro da instituição, porque muitas pessoas são vulnerabilizadas. Não é simplesmente dizer denunciar no departamento, não é denunciar no centro, não, é dizer simplesmente, olha, o seu caso precisa ser acolhido, você está adoecida ou você foi adoecido durante esse processo, e a partir disso, dessa instância, dessa comissão, desse grupo multidisciplinar, as coisas poderem ser resolvidas. Nós somos pessoas. Eu acho que é importante trazer bem claro aqui, docentes, técnicos, terceirizados, alunos, nós somos pessoas. É a partir desse local que aí eu reitero a pergunta da professora Milena, quando ela coloca, o que é que as chapas apresentam como proposta para resolver esse problema? Porque, mais uma vez, a primeira proposta sobre segurança na instituição foi meramente patrimonial. Obrigado, Flávio, pela sua resposta. Passamos então às respostas das chapas. A primeira resposta é da Chapa 1, Ensino e Liberdade. 2 minutos, por favor.
Eu fiquei meio na dúvida porque o colega ele perguntou, a gente está criando instâncias intermediárias, mas essa é a proposta da Chapa 2. Aí eu fiquei meio na dúvida se era uma defesa direta da proposta da Chapa 2. Tudo bem, aceitável, mas está se partindo da premissa de que isso é o correto, né? Quando, na verdade, o que eu estou dizendo é que não se precisa criar mais burocracia, mais cargos, mais setores. Já existem meios para isso. Olha, a questão de assédio, racismo, agressões, o que for, eu nunca presenciei. Tenho 20 anos de universidade. Não sou o tipo do professor que fica enfornado no gabinete ou na sala de aula e não vê as coisas. Eu vejo sim. E a gente não tem conhecimento. Então, quando se vier... eu trouxe aqui até um fato que foi tratado como assédio. Ficou registrado em ata, fez moção de repúdio. Na reunião seguinte, eu falei, isso não é assédio. Porque se eu sou o decano do campus de Itabaiana, se eu estivesse na reunião do Conselho Superior, o Rosalvo faria a mesma coisa comigo, porque eu estaria no lugar do vice. E aí eu diria o quê? Que é assédio contra mim? Contra um homem? Então, sabe, o que ocorreu ali foi um desrespeito à hierarquia dos cargos. Se a vice-diretora está lá, em exercício, ela é a diretora naquele momento. Então, caberia ao vice-reitor Rosalvo responder à pergunta da vice-diretora sem nenhuma limitação não, só me reporta ao diretor. Isso não cabe. O erro do vice-reitor foi esse. E eu coloquei isso no meu departamento. A moção está errada. E ninguém questionou. Ela foi aprovada por unanimidade, eu não estava presente, mas quando eu rebati, argumentei, ninguém questionou, ninguém disse que eu estava errado. Então, e com relação à violência no campus também, a excessos, veja, se fala de polícia no campo, quando se fala de polícia, há uma resistência. Então, é preciso primeiro definir, polícia no campus é algo ruim ou é positivo? Eu entendo como positivo, porque basta a presença dos homens fardados com um revólver exposto, já espanta marginal. Então não tem muito mistério, muito segredo. É só questão de decisão, fazer o que é certo. Obrigado, Alain. Passamos então para Chapa 2, Ofício da Gente. 2 minutos. Primeiro, né, vou pegando já do gancho que a Silvana falou, eu acho que as pessoas, é incrível, né? Não tem nem ideia do que seja o assédio, o que está se passando. Então, acho que fundamental, campanhas de conscientização são fundamentais e são dos pontos que a gente vai tocar. Campanhas de conscientizações sem parar. Agora, é incrível, né? A gente já tem na sociedade um conjunto de soluções que ampliaram as defesas, né? E uma delas é a Delegacia da Mulher, né? A gente sabe há quantos anos, quando chegava uma mulher para fazer alguma ação, alguma reclamação, alguma denúncia e se deparava com um delegado ou com um homem. E só a presença, a partir do momento que criou-se uma Delegacia de Mulher, houve uma mudança substancial nos processos das mulheres poderem denunciar e poderem buscar suas defesas. Então, não é questão de estar criando instâncias, instâncias intermediárias. Não é isso. Nós temos e sabemos, e temos pessoas dentro da universidade, temos departamentos dentro da universidade, temos, como a professora Silvana falou, um conjunto de pessoas que podem e que entendem sobre o assunto, que poderão trabalhar com a gente. Agora, eu não consigo entender, por exemplo, porque se uma aluna tem um problema de assédio, ela não pode ser recebida por outra aluna, por uma mulher, uma aluna, né? Se um técnico, uma técnica, um técnico também ser recebido por um técnico. Então, não é criar novamente questões de você estar criando novas instituições ou dando cargos. A universidade em si, os seus departamentos, a participação, os próprios sindicatos, eles vão e abraçam esse tipo de ação. Eles vão e abraçam tipos de comissões que possam ter e receber essas pessoas. Então é isso, para nós a gente precisa mudar muito essa questão do assédio. Nós vamos enfrentar fortemente e de uma forma
que está aí, claro, mulher tem que receber mulher, estudante tem que receber estudantes. Essas serão as nossas ações específicas. Obrigado, a chapa 2, UFES da gente. Passamos então ao próximo bloco, que será conduzido por Wagner, do Sintufes. Acho que não tinha mais ninguém, né, inscrito. Então a gente vai passar para as perguntas dos candidatos. É o quarto bloco. Nesse bloco, cada candidato e candidata, né, vai ter direito a uma pergunta. O segundo candidato, o opositor, teria direito a uma resposta de 3 minutos. Tem uma réplica e uma tréplica. Uma réplica de 2 minutos e uma tréplica de 1. Seguindo a ordem, a última pergunta foi feita e iniciada pela chapa 1. Então, podemos começar a chapa 2 perguntando para a chapa 1. Então, a chapa 2 tem direito a uma pergunta de 1 minuto. A chapa 2 terá 3 minutos para a resposta e depois a réplica e tréplica. Depois invertemos a ordem. Bom, então eu gostaria de perguntar ao professor Davi, ao professor Alain, né, muito atenta em todas as falas dos nossos colegas, dos nossos adversários aqui. Vocês falaram, e até o nome da chapa traz isso, ensino livre, né, e foi uma expressão do professor Davi, livre das paixões ideológicas, né? De modo geral, também no discurso de vocês trazem um discurso bem antissistema institucional. Parece que quem assume cargo, e de uma forma muito generalizada, parece que só tem intenções políticas e esquecem das questões mais importantes da universidade. Então, eu gostaria primeiro de perguntar se vocês defendem uma neutralidade do ensino e como que isso pode ser processado, né? Neutralidade no ensino, neutralidade na pesquisa, neutralidade na extensão. Parece que é um assunto já bastante debatido na história da ciência, a impossibilidade da gente... Enfim. E também eu gostaria que vocês nos trouxessem qual é a função social da universidade que vocês pensam. E, por fim, não há como não perguntar, explique melhor a presença da polícia dentro da universidade. Nós temos meliantes, é assim que é o tratamento que se dá à comunidade acadêmica? Passamos a chapa 1, Ensino e Liberdade, para responder, e falando que ela tem 3 minutos. O ensino, o saber é um direito constitucional. A educação superior é um direito constitucional. A universidade, ela tem a função precípua de ensinar. E nós entendemos que, para fazer isto, o professor precisa contemplar de forma prioritária e direta aquele conteúdo que vai capacitar o aluno para que no futuro, como cidadão, ele possa opinar ou à direita ou à esquerda, ou ser agnóstico ou ser um crente. A liberdade de você fazer isso é um pressuposto constitucional. Portanto, o que a gente coloca é ser livre para estudar, mas com responsabilidade, como está intrinsecamente definido na Constituição. A Constituição diz que você tem como direito à educação, mas é dever do Estado, da família e até da sociedade. Não podemos fazer militância serelepe para poder viciar o aluno, subtraí-lo do ensino e transformá-lo pura e simplesmente num militante sem qualificação profissional como diplomado no futuro. Então, a gente pretende ter isso. Sobre a neutralidade, é exatamente essa. Nós entendemos que, sim, você pode expor o seu posicionamento livremente, mas que todos possam livremente propor o seu entendimento sobre o plano político, o plano partidário, o plano ideológico. Por exemplo, que todas as correntes possam, no sentido da pesquisa e do estudo,
apresentar seminários. Bom, com relação ao ensino sem ideologia, eu sou favorável a entregar isso nas mãos dos alunos. Os alunos decidem se eles querem ou não uma aula com discurso político. Eles têm maturidade suficiente, são todos, a maioria deles maiores de idade, e podem responder isso à altura. A palavra liberdade no nome da nossa chapa, professora, quer dizer menos burocracia, menos controle central e mais respeito aos direitos individuais da comunidade, das pessoas, que isso foi violentamente quebrado, isso foi desrespeitado há 4 anos atrás. E a gente vai rememorar esses fatos ainda. E com relação ao papel social da universidade, bom, formação de profissionais de qualidade e produção de conhecimento. Eu não vejo outra coisa. Fora disso é política. É captar, inventar expansão, criar curso em todo canto para vir dinheiro e cargos. E com relação à polícia no campus, eu não disse que somos marginais. Não se trata de chamar a comunidade de ninguém aqui de marginal. Se trata de dissuadir os marginais de agirem no campus. O papel da polícia é dissuasivo. Obrigado, chapa 1. Passamos a réplica de 2 minutos para a chapa 2. Bom, me parece que há uma confusão muito grande aí da questão dessa possibilidade, dessa ilusão que o ensino possa ser neutro. Todo ser humano, ao dar o bom dia, ele dá uma posição política. Isso é inevitável. Então, o que há confusão, do meu ponto de vista, é que posição política não é necessariamente uma posição religiosa e também não é necessariamente uma posição partidária. É uma posição de política de seres humanos que está no mundo. E como o mundo, ele pretende, ele sonha. Então, ao ensinar uma conta de matemática, por mais técnica que seja, claro que ali está a posição desse professor, né, sua intencionalidade de ensinar. E claro que os estudantes são seres, desde a educação infantil, são seres que pensam, não são seres que estão ali apenas para receber os nossos ensinamentos. Eles pensam e eles vão decidindo. E a liberdade individual, é claro que ela é importante e ela tem que ser defendida, mas ela nunca, por conta dela, a gente não pode enfraquecer a instituição social que é a universidade. É pela instituição social que a democracia pode ser realizada. As liberdades individuais, isoladas do fortalecimento das instituições sociais, elas dão em experiências já sociais, que a gente já conhece, e que levam a grupos pensar que são superiores a outros grupos. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita compreensão do que significa essa defesa da liberdade individual isoladamente. Chapa 1 tem 1 minuto para tréplica. O que eu quero é a UFES dos bons tempos, a UFES do professor Joel Costa, a UFES da professora Dalva Schneider, a UFES do professor João Bosco, a UFES do professor Raimundo, a UFES do professor Nonato, a UFES do professor Dávila, a UFES do Danilo Barbosa. Essa é a UFES que eu quero. Essa UFES de outrora, não havia nota máxima 5 da CAPES. E, no entanto, se vocês pedirem confidência aos professores, vocês descobrirão que eles vão dizer que nossa nota 5 não é exatamente um 5. Espero ainda ter oportunidade de complementar esse raciocínio, porque eu quero concluir em 1 minuto. Obrigado, Davi. Então, agora passamos para a segunda pergunta dos candidatos, do 4º bloco. E aí a chapa 1 vai fazer a pergunta para a chapa 2, 1 minuto para a pergunta. E a chapa 2 tem 3 minutos para a resposta, no primeiro momento.
Minha pergunta é no seguinte sentido. Nós estudamos as atas de 2021, referentes à atuação do Comitê para Enfrentamento do Covid na UFES. E lá nós observamos uma lamentável e horrenda atuação, com o protagonismo de pessoas que não poderiam protagonizar naquele momento, porque o problema era um problema de natureza médica, era de natureza da saúde pública. E, no entanto, direitos coletivos constitucionais, direitos individuais foram violados. Alguns mais sensatos e mais prudentes alertaram. Depois se isolaram porque sabiam que o número seria insuficiente para decidir. A pergunta é: como a Chapa 2 agiria durante a crise pandêmica no que se refere ao Comitê de Enfrentamento à Covid? Minutos. Veja, é interessante que quando a gente estava dentro de um processo eleitoral em 2020, quem lembra, foi exatamente no momento em que começou o problema da pandemia. E aí a nossa resposta enquanto chapa, enquanto grupo, vai responder exatamente o que ele está dizendo. A primeira coisa que nós fizemos enquanto chapa foi interromper totalmente o nosso processo eleitoral e começar agora a chamar pessoas ao debate. Nós convidamos pessoas de várias universidades para fazer debates. Nós, enquanto chapa, fizemos grandes debates com relação à questão da Covid. Eu, pessoalmente, me aproveitei da minha expertise na área estatística e publiquei diversos artigos. Inclusive, fiz várias entrevistas na imprensa local sobre a necessidade e a importância do isolamento, sobre a necessidade e a importância do uso das máscaras. Mostrei estatisticamente o quanto isso foi fundamental para que aquele momento, enquanto não se sabia o que se fazer, para que a gente pudesse diminuir as consequências de hospitais completamente lotados. Então, o nosso papel enquanto instituição e enquanto administração é trabalhar junto, é trazer os especialistas, é dar a condição necessária para que possamos ajudar a sociedade no enfrentamento de qualquer problema grave, inclusive no caso, como aconteceu no caso da Covid. Somente, muito tempo depois, é que a administração da universidade começou a tomar rédeas sobre os seus problemas. No fundo, a gente está aqui o professor... não está aqui Luciano hoje, o pessoal de Itabaiana, começou a produzir álcool. Então, o que a gente percebeu dentro, e o grande erro da universidade naquele momento, foi não incorporar, do ponto de vista institucional, um combate forte para um problema tão grave. Foram ações individuais que foram tomadas. E, enquanto coletivo, nós tomamos realmente muitas ações, buscamos procurar todas as formas de combater naquele momento. E é isso que a gente sempre vai fazer. Trazer institucionalmente as perspectivas e as possibilidades de trazer as pessoas que sabem sobre o assunto ou que possam contribuir para que a gente tenha uma solução quanto mais rápida possível de qualquer tipo de pandemia ou qualquer tipo de problema do ponto de vista social. A história contará a verdade aos poucos. O fato é que em 22 de maio de 2022, a emergência sanitária de importância em saúde pública, ela foi encerrada. E, no entanto, a Universidade Federal de Sergipe, em 23 de maio de 2022, aprovou
a certificação, o certificado vacinal obrigatório. Um erro, um equívoco de ordem legal. Havia já mais de 90% em média de toda a universidade, toda a comunidade vacinada. Isso corresponderia a pelo menos um índice de reprodutibilidade viral de mais do que 10, superior a 10. A Ômicron, que foi considerada altamente transmissível, era 5, igual a 5. Um médico, que eu não vou referir o nome aqui, que estava no comitê, ele disse: a estratégia de vacinação é de natureza coletiva, porque quando você vacina de forma esparsa, você impede a triangulação e que se forme o elo da transmissão. Essa fórmula foi estudada por Kermack em 1923, que foi o pioneiro de propagação viral, modelagem matemática de propagação viral. Eu vi relatórios errados. E aqui eu quero me solidarizar particularmente com um colega, professor Calazas. O chefe, à época, enviou para o procurador da universidade, enviou a solicitação para uma possível abertura de processo administrativo disciplinar, porque o professor Calazas não quis se vacinar, e o Código de Nuremberg diz: ninguém é obrigado a introjetar em si substâncias desconhecidas se não quiser. Eu me solidarizo com ele e todos os outros. Bom, eu não sou da área da saúde, mas nós vivemos um momento extremamente difícil que ainda povoa os nossos pesadelos, a pandemia. E nós sabíamos e confiávamos em todos os protocolos da saúde internacional e nacional, e que nós tivemos um segundo desastre em nosso país, no governo que estava naquele momento, em que divulgou todos os tipos de fake news, dizendo que vacinas não protegiam as nossas vidas, e indicando tipos de tratamentos não comprovados. É muito difícil, apesar de ter superado a situação, de ter comprovado que em 2 anos a vacina nos ajudou a sair daquele momento tão trágico das nossas vidas, momento que nenhum de nós sabíamos o que fazer, e ouvir isso aqui, a defesa de que seria uma imposição à liberdade do indivíduo. Nós estávamos num sofrimento coletivo de uma sociedade. Inclusive, por isso, se a área da saúde ela era central, não menos central eram as áreas dos conhecimentos sociais, o comportamento social. Inclusive, tivemos pesquisadores da psicologia que ganhou prêmios, estudando exatamente o comportamento dos indivíduos diante de uma situação tão grave como a pandemia. Obrigado. Vamos para o último bloco, que são as considerações finais. Qual é a chapa primeiro? Chapa 2 primeiro e a chapa 1. Então passamos... 3 minutos para as considerações finais. Da chapa 2, 4 minutos. UFES da gente. Então, gostaria aqui, para terminar, de saudar aqui a nossa mesa, que eu terminei sem saudar no início. Agradecer, então, a Chapa 1 pelo debate, aos sindicatos, ao DCE, a presença de vocês, de todos aqui que estão nessa manhã. Reforçar cada vez mais que o processo democrático, já tinha um filósofo que dizia, olha, eu não sei se é o pior, né, a pior coisa, mas a democracia, no mínimo, é a melhor dos possíveis mundos com relação ao que a gente pode ter em termos de sociedade. Então, a gente está aqui para debater a universidade
E a gente está aqui enquanto chapa porque a gente sonha justamente uma universidade que tenha debates diários, uma universidade que possa levar a ciência, não só interna, mas levar a ciência para toda a sociedade, formar realmente bons profissionais, mas sempre ter uma perspectiva de uma sociedade cada vez melhor, de uma perspectiva em que as pessoas possam ser ouvidas. E esse é o nosso sonho, essa é a nossa vida, esse é o nosso dia a dia. E é só a gente observar, né, o nosso dia a dia para perceber que os sonhos, eles são realizados enquanto projetos coletivos. Temos um projeto coletivo, um projeto em que a gente entende que tem que estarmos juntos enquanto estudantes, enquanto técnicos, enquanto professores. E, no fundo, a gente precisa realmente mudar o que está hoje aí na reitoria. A reitoria, ela está numa perspectiva de uma universidade natimorta, de uma universidade em que as pessoas não têm perspectiva de fala, e essa é a nossa proposta. E infelizmente as pessoas voltam a frisar sempre, né? Nos chamam de radicais porque a gente tem princípios. Não, a gente vai ter sempre esses princípios, e se precisar chamar a gente de radical por isso, a gente vai ser sempre chamado de radical. Mas queremos sempre a participação de todos e vamos fazer uma administração coletiva e diferente. Muito obrigado e bom dia. Também aqui quero agradecer a presença de toda essa plateia importante que está aqui, saudar a mesa na pessoa do professor Marcos, do técnico Wagner, agradecer a Chapa 1, né, somos adversários, mas nunca inimigos, né, professor André, dizer que quando iniciamos esse projeto de montar a chapa, a primeira coisa que nós dissemos foi o seguinte: nós precisamos recuperar a vitalidade da universidade. Talvez seja a tarefa mais difícil que nós vamos fazer. E esse momento de campanha, a gente carrega muito no coração essa possibilidade de vitalidade, de debate, esse debate que se constituiu aqui, agora, em que as pessoas podem se confrontar, sem com isso se tornar inimigo. Então, essa é a nossa força. Nós andamos por todos os campos, conversando com as pessoas, com professoras, com estudantes, com técnicos, e a maior reclamação não nos ouvem. Então, é daí que nasce o FIS da gente, né? Da gente e para a gente. É porque esse clamor é quase presente em todos os lugares, com todas as pessoas que conversamos dentro da universidade. E quero aqui também dizer que é uma grande responsabilidade para mim e uma grande honra, como mulher, representar aqui todas as docentes, todas as técnicas administrativas e todas as estudantes, e dizer que o lugar da política é o lugar da mulher também, porque precisa da nossa força, precisa da nossa decisão e precisa da nossa coragem. Isso não significa cargo, mas é uma discussão de disputa de lugares dentro da política institucional. Obrigado à Chapa 2, UFES da gente. Passamos então às considerações finais para a Chapa 1, Ensino e Liberdade. 4 minutos. Bom, pessoal, nas últimas 2 décadas, a voz do professor perdeu força para os interesses políticos. As decisões passaram a ser tomadas a partir do ponto de vista político e da vantagem partidária, né, esquecendo-se o principal, né, que é o ensino. Então, da mesma forma que o professor perdeu essa voz, os médicos perderam a sua autoridade. Nos últimos 4 anos, a gente viu uma coisa estranha: médicos que eram os principais atores daquele problema, simplesmente silenciados. Eu vi médicos tendo o microfone retirado na hora da entrevista, quando ele falava o palavrão hidroxicloroquina. E quando o colega André diz aqui que não se sabia de nada naquela oportunidade,
Por que o Conselho Regional de Medicina de Sergipe tinha encaminhado para todos os médicos a recomendação 02, contendo exatamente o tratamento precoce com hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, do jeito que era divulgado e intitulado, né, um fake news? O CREMES fazia fake news, então? Será que o Dr. Gilvan era um terrorista, produtor de fake news? Quer dizer, a voz do Conselho de Médicos não tinha valor? Repararam que esse pessoal nunca falou em tratamento? Se buscar na página da UFES, lá na aba tratamento, sabe o que vocês vão encontrar? Vão encontrar um estudo lá dizendo que a cloroquina mata. É o tratamento. Quando já se viu numa crise sanitária de saúde pública, não se falar em tratamento. O objetivo era, claro, financeiro, né? Vacina. Isso aí muitos médicos sabem, mas não tem coragem de dizer, porque, sinceramente, a liberdade, eu quero fazer esse chamamento agora, né? Para prestar atenção às nossas propostas, @ensino e liberdade UFES no Instagram. Conheça as nossas propostas, vocês vão ver lá. É no sentido de menos burocracia e mais valorização do mérito acadêmico e da voz do professor. Então, vamos zelar, tá certo, pela autoridade do conhecimento e fazer valer o saber. E deixar os políticos um pouquinho de lado e fazer eles pararem de atrapalhar o andamento da universidade. Obrigado. Nesse sentido da crise pandêmica que, no meu entendimento, a universidade não tratou, não operou da forma clinicamente sensata e prudente, eu gostaria, nesse instante, de me solidarizar simbolicamente com o professor Calazas, que até hoje, e ontem eu estive com ele sente a dor na alma de não ter sido ouvido, não ter sido libertado na sua livre escolha como o médico que participava do Comitê de Enfrentamento à Covid, em um determinado momento disse: a estratégia coletiva de vacinação é de livre escolha. Quando você observa todas as atas, você observa que os médicos aos poucos foram silenciados e se retiraram, porque eles não puderam falar a verdade. E nós, na chapa Ensino e Liberdade, temos um pacto com a liberdade, como está colocado para o servidor público na Lei 1171, o direito à verdade. Todos têm direito à verdade, servidores, alunos e professores, e isso não foi contemplado. Por isso que a universidade precisa libertar-se da administração atual, que não teve o aço nas veias para participar de um debate tão legitimamente bem colocado como as entidades acabam de constituir. Eu agradeço a Wagner e a todas as outras entidades, a DUFES, a Sintufes e todos mais que estão unidos nesse movimento. Obrigado. Obrigado, Davi. A Comissão Eleitoral gostaria de agradecer a presença sua aqui nesse dia, nesse momento democrático que estamos vivendo. Contribua para isto, divulgue isto, tá? Estejam presentes nos outros debates que virão, ainda temos debates, mais 3 debates, não é isto? Mais 4 debates ainda, então estejam presentes, leve a sua pergunta, os seus questionamentos, tá certo? A UFES estar aí, a UFES somos nós que fazemos. Quero agradecer a todo mundo, inclusive ao Sintufes, a DUFES e o DCE presentes nessa comissão. Obrigado, professora Milena, também aqui, a nossa diretora aqui da DUFES presente aqui, e a todos os membros do Sintufes e DCE.